Saúdo a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste dia, quero eu compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, somente o verso de número 43, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Embora este verso esteja no meio de uma passagem, um verso isolado, quero hoje aqui compartilhar com você uma passagem de extrema importância. Jesus vai contar aqui uma parábola onde novamente ele vai aqui assemelhar o reino de Deus, aonde ele vai aqui mostrar acontecimentos que estavam já acontecendo naquele momento, mas que todos aqueles que estavam à sua volta, ou quase todos, já estavam despercebidos, porque o Filho de Deus estava no meio deles e eles não estavam percebendo, e muitos também ainda viriam e não aceitariam a palavra, o Evangelho de Jesus. E é para esses ao qual Jesus descreveu esse verso de número 43, onde ele disse, Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Observe que esta parábola fica bem clara que o objetivo de Jesus, o objetivo de Deus, é que o seu povo dê frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de um evangelho, de uma palavra santa, de um caminho reto, assim como os seus servos, assim como os profetas, homens e mulheres de Deus que viveram durante muito tempo no Antigo e também no Novo Testamento. Esta parábola, Jesus começa contando, dizendo que houve um homem. Então este homem, ele, pai de família, ele tinha uma terra, aonde ele vai arrumar, aonde ele vai ali edificar uma torre, vai construir um lagar. Ele prepara toda aquela terra, ele planta ali a sua vinha e ele arrenda esta terra e aquele lugar a um povo. Aqui vai dizer a alguns lavradores. E esses lavradores somos nós, eu, você somos esses lavradores. Deus nos concedeu esta terra para que nós pudéssemos viver, conviver, criar, multiplicar. Mas a intenção era que dessemos bons frutos para Deus. Mas ao contrário, assim como diz lá em Isaías capítulo de número 5, embora Deus esperasse frutas boas, esperasse da sua vinha frutos, a vinha concedeu uvas bravas, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo de coração endurecido. E assim somos nós. O próprio Jesus disse que nós não somos bons. Ninguém é bom senão o Pai, senão Deus. Porque muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas condições, para aquilo que nós fazemos, para os frutos que nós concedemos e achamos que nós somos bons. Olhamos para as coisas que nós fazemos, às vezes ao próximo ou aqueles que estão à nossa volta, e achamos que nós somos bons. E Jesus está dizendo não. Na terra não há um sequer bom, mas bom é o Pai, bom é Deus. Por quê? Porque o homem é falho, o homem ele é pecador, o homem carrega dentro de si uma essência que sempre se inclina às coisas do mal. O homem tem essa essência de se inclinar continuamente para as coisas do mal, para as coisas más. E observe que após esse homem ele arrendar essa vinha, essa terra, então ele vai para muito longe. E no tempo de
frutificar, no tempo de receber os frutos, ele vai enviar então os teus servos, ele vai começar a enviar os teus servos. E é aqui que agora os lavradores, que eles não tinham aquela terra como oficial deles, não era algo deles, eles, no caso, arrendaram, como diz a parábola, porque Jesus usa a parábola para que a gente pudesse entender no nosso dia a dia. Então, é como se tivesse feito aqui um contrato e aquela terra, aquela vinha foi arrendada a estes lavradores. Mas no tempo de dar frutos, aqueles lavradores tinham que dar a parte do seu senhor. Mas, enviando ali o Senhor, os seus servos, então observamos que os lavradores vão matar, vão ferir, vão apedrejar os seus servos ao qual ele enviou para receber os frutos. E com isso, a ira do Senhor se acende, a ira do dono da vinha, da terra, se acende. E a palavra diz, o que fará então o Senhor com esses lavradores? O que ele fará? E no verso 41 diz, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, no seu tempo, lhe deem os frutos. Observe que, embora nós não sejamos bons, embora sejamos pessoas, homens, mulheres imperfeitos, o que o Senhor espera de nós são os frutos. Que pelo menos venhamos dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos no seu evangelho, frutos fazendo a sua vontade, frutos fazendo o seu id, frutos que são dignos de diversas formas e maneiras, mas que nós dessemos frutos. Esta era a vontade do Pai para com aqueles ao qual ele aqui diz que arrendou a sua vinha, a sua terra. E esses somos nós. E quando nós chegamos aqui nesse verso 43 ao qual nós lemos, então vamos ver que Deus vai então dizer que ele vai entregar o reino. Ele vai tirar os que ali estão e vai entregar, vai dar o seu reino a uma nova nação, a um outro povo. E é aqui que nós entramos. Porque aqui Jesus estava pregando e falando sobre o povo de Israel. Falando que o povo de Israel não estava aceitando a vontade de Deus. Eles não estavam dando frutos dignos para Deus. E todos aqueles que Deus enviava, eles matavam, feriam. Assim como fizeram com o próprio Jesus. Porque quando o Senhor da vinha envia então o seu filho após os seus servos, o que eles fazem? Matam o filho. Porque eles dizem, agora a herança é nossa, a terra é nossa. Mas Deus Todo-Poderoso, que tinha o controle de todas as coisas e tem e permanece tendo eternamente, então diz que iria destruir todos os lavradores que ali estão e iria então arrendar esta vinha para um outro povo, agora para um povo que desse frutos. E como o evangelho chegou a nós? Porque muitos rejeitaram a palavra de Deus. Os que eram para aceitar, os que eram realmente para tomarem para si a palavra de Deus, aceitarem o Filho de Deus, esses não aceitaram. Os que eram para se sujeitar ao Filho de Deus, não se sujeitaram. Antes o mataram. Então, Deus envia agora a sua vinha para uma nova nação, um novo povo. E todo aquele que aceitar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é tido como esta nação. Aquele que se converter de coração a esta palavra, a este Evangelho, então é tido como esta nação que receberá esta terra por herança. E assim Deus espera deles os teus frutos, frutos dignos, frutos de bênção, frutos que agora vão alegrar o coração
de Deus. Então, que eu e você, que fomos alcançados pela palavra de Deus, fomos agora neste momento tidos como uma nação que recebeu a palavra de Deus e que tem agora a oportunidade de ter a terra por herança, receber algo de Deus por herança. E é algo eterno, algo que vai além de tudo que nós vivemos aqui, que nós passamos neste lugar. Então, que nós possamos verdadeiramente nos tornar verdadeiros adoradores, nos converter verdadeiramente para o Senhor, para a sua palavra, para o seu evangelho. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem como uma luz, algo que vai nos sustentar, que vai clarear os nossos passos e vai nos guiar. E assim, rendendo frutos dignos ao Senhor, receberemos a nossa herança. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Espero que você possa ter compreendido esta palavra, que o Senhor possa falar mais também ao seu coração. E, se o Senhor permitir, amanhã estaremos trazendo a 4ª parábola. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.